Salve, galera do canal da Química, belezinha? Eu espero que sim. Já vou logo para o tema do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre solubilidade e como a temperatura influencia na solubilidade de soluções. Aí você já vai me perguntar: professora, eu não sei nem o que é solubilidade. Tranquilo, gente, fica tranquilo que ao longo desse vídeo você vai conseguir entender esses conceitos. Fique bem calma e respira, porque você vai conseguir entender. Bom, vamos lá. A primeira coisa é, se você quer ter uma ideia do que é solubilidade, pega lá na sua casa um copo com água e coloca um pouquinho do sal de cozinha lá da sua casa. Mexe, a princípio você vai ver que você tem partículas sólidas. Se você colocou só um pouquinho de sal de cozinha, você vai perceber que ao agitar, essas partículas começam a ser solubilizadas, ou seja, você não vê mais partículas sólidas, você começa a ver algo homogêneo, é como se você tivesse só água ali. Por quê? Porque esse cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele foi solubilizado em água. E lógico que alguns fatores interferem na quantidade de sal, porque se você for adicionando sal, você vai ver que vai chegar uma hora que ele não vai mais solubilizar e vai continuar a ter partículas sólidas. Por quê? Porque ele chega num limite. Então existe um limite de solubilidade. E essa solubilidade, ela pode ser influenciada por alguns fatores, que é a natureza do soluto e do solvente. Então, qual é o soluto, qual é o solvente, que tipo, se é polar, se não é, mais calma. A gente tem outros vídeos aí que falam especificamente disso. A temperatura, que é algo que a gente vai ver no vídeo de hoje, e a pressão também pode influenciar. Então, a gente já tem esses fatores que podem influenciar na solubilidade de soluções. Hoje eu vou falar especificamente de temperatura, então se liga só já nessa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Continuando aqui então no exemplo do NaCl, veja, então aqui eu tenho temperaturas diferentes, eu tenho uma escalinha de temperatura, então começando aqui em 0 graus e aumentando aqui para 10, 20, aumentando de 10 em 10 graus. Veja o que acontece. Eu estou fazendo esse teste em 100 gramas de água, então para todas essas solubilidades aqui, ó, essa quantidade de sal está sendo dissolvida em 100 gramas de água. Então veja, aqui em 0 graus eu tenho o quê? 35,7 gramas de NaCl sendo dissolvido em água. Se eu colocar mais do que 35,7 gramas, vai começar a se transformar em sólido. Por quê? Porque a solução vai ficar super saturada, porque esse é o limite. Se eu colocar 30 gramas, ele vai ser dissolvido por completo. Se eu colocar 32 gramas, ele vai ser dissolvido por completo. Agora, se eu colocar já 36 gramas, ele vai ficar com uma parte sólida, uma parte não será dissolvida. Agora veja, com o aumento da temperatura eu consigo colocar um pouquinho mais de sal, eu consigo dissolver um pouquinho mais de sal. Então em 10 graus aqui, então aumentando 10 graus de temperatura, eu já consigo colocar, ó, 35,8. Aumentando mais 10 graus aqui, eu já consigo colocar 36 gramas. Aumentando mais 10 graus aqui, então, ó, em 30 graus, num dia quente, você consegue, em 100 gramas de água, dissolver 36,3 gramas de NaCl. Então, percebam, conforme há um aumento da temperatura, há um aumento da quantidade de sal dissolvido. Professora, todos os sais têm exatamente esse mesmo comportamento? Não! Ué, e aí, o que acontece? Vou mostrar para vocês, presta atenção. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês que vocês possam visualizar que algumas substâncias, com o aumento da temperatura, eu aumento a solubilidade. Em outras substâncias, com o aumento da temperatura, eu diminuo a solubilidade. A gente vai conseguir entender daqui a pouquinho o porquê que isso acontece. Agora, primeiramente, vamos analisar. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho aqui, ó, um aumento da temperatura, então no eixo X eu tenho temperatura, então veja que aqui eu tenho um aumento gradual dessa temperatura e aqui eu tenho a quantidade de sal dissolvido em 100 gramas de água. Então qualquer medição que foi feita aqui nesse gráfico foi realizada
com 100 gramas de água como solvente. Então aqui a água é o que a gente chama de solvente, e aqui cada sal desse daqui que está colocado aqui como exemplo, eles são os solutos, belezinha? Então veja que para cada tipo de substância, a temperatura, ela influencia de forma diferente. Veja aqui, ó, eu tenho nitrato de potássio. Se você observar, com o aumento da temperatura, eu tenho um aumento bem expressivo da quantidade em gramas de sal que será dissolvido em 100 gramas de água. Veja, por exemplo, se eu pegar aqui 20 graus, eu tenho aqui, olha, uma quantidade entre 20 e 30 gramas. Se eu pegar aqui, ó, já em 40 graus, olha, ele mais do que dobra. Eu tenho lá algo em torno de 80 gramas, né? Então eu tenho mais do que o dobro de quantidade de nitrato de potássio com um aumento de 20 graus na temperatura. Já no caso aqui, ó, do K2CrO4, a quantidade, esse aumento da solubilidade já é bem menos expressivo em comparação ao nitrato de potássio. Os NaCl, a mesma coisa, eu até mostrei para vocês a tabelinha, né? Foi o reagente que eu acabei de mostrar tabelinhas aí no início desse vídeo. Então, você percebe que o aumento da temperatura não é tão expressivo para o aumento da quantidade de soluto dissolvido em água. Eu tenho uma curva aqui mais achatada. Veja aqui, olha, você pode até observar lá na tabela, mas você pode ver aqui pelo gráfico que eu tenho aqui, ó, em 20 graus, algo aqui próximo de 40 gramas, e em 40 graus eu também tenho algo próximo aqui de 40 gramas. Você pode observar até lá na tabelinha. E já a quantidade aqui, ó, de sulfato de césio, essa aqui é a exceção. Veja que nesse caso eu tenho o quê? Uma diminuição de quantidade de sal dissolvido em água. Então, se eu pegar aqui, olha, em 20 graus, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, algo em torno de 15 gramas. Se eu pegar aqui, olha, em 80 graus, eu tenho aqui, ó, uma quantidade menor. Você puxa aqui no eixo Y e percebe que a quantidade está diminuindo. Professora, por que que isso acontece? Por que que alguns sais, com o aumento da temperatura, eu consigo dissolver uma maior quantidade de sal? E por que que alguns sais, como por exemplo o sulfato de césio, com o aumento da temperatura eu diminuo a quantidade de sal que eu consigo dissolver? Porque é o seguinte, gente, se eu pegar exemplos como nitrato de potássio, K2CrO4, aqui o NaCl, se eu pegar esses três solutos que com o aumento da temperatura eu aumento a quantidade de sal, significa que ele tem uma dissolução endotérmica. O que é isso, gente? Ele absorve calor na hora que eu estou dissolvendo esse sal, ele absorve calor para ser dissolvido. Então é o que a gente chama de dissolução endotérmica. Então, se ele, pensa só, vamos raciocinar, se ele absorve calor para poder se dissolver, para ocorrer a dissolução, significa que se eu colocar mais temperatura, você está estimulando essa dissolução. Por quê? Porque você está colocando calor ali e ele está conseguindo absorver mais calor e está aumentando a dissolução. Então, nesses casos, como o KNO3, o K2CrO4 ou o NaCl, eles possuem o quê? Dissolução endotérmica, absorve calor para ser dissolvido. Então, o aumento da temperatura ajuda na dissolução. Já o caso aqui, ó, do sulfato de césio, o que acontece? Ele possui o que a gente chama de dissolução exotérmica, ou seja, para ele se dissolver na água, ele libera calor. Então, se eu tô colocando mais calor ainda, isso atrapalha o processo de dissolução. Nesse caso, o que eu teria que fazer para aumentar a dissolução? Teria que fazer o quê? Abaixar a temperatura. Beleza, galera? Eu espero que isso tenha ficado claro para você e eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo. E se você aprendeu, curtiu e se esse vídeo te ajudou, por favor, compartilha com os amigos para que ele possa ajudar outras pessoas também. Beleza? Até o próximo vídeo.